Esse vídeo aqui é uma mensagem que eu quero expor para você a respeito do poder sobrenatural da graça de Deus. O Espírito Santo quer falar com você, quer lhe direcionar, quer lhe trazer entendimento sobre a graça de Deus. Eu sou o pastor Sebastião Lima e até o final desse vídeo, pode acreditar, você vai ter um entendimento maior, mais ampliado a respeito da graça, desse favor imerecido de Deus. Eu quero pedir a você para me acompanhar até a parte final desse vídeo. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, está escrito assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Só pode ser salvo quem está perdido. Então, nesse caso aqui, a perdição, que é a condição do pecador. E aí vem o apóstolo Paulo e diz: pela graça sois salvo. Esse é o primeiro ponto. Sendo a condição da perdição para o pecador, a palavra de Deus diz aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A salvação, portanto, é exclusivamente pela graça. A salvação não vem de nenhuma outra fonte, a não ser pela graça de Deus. Pela graça nós somos salvos, mas salvos do quê? Todo mundo que é salvo de alguma coisa. Neste caso, portanto, nós somos salvos do pecado. Para entender o que é pecado, é preciso você ler Êxodo capítulo 20, a respeito dos 10 mandamentos. Ao ler os 10 mandamentos, você vai ter uma visão ampla do que é pecado. Aqui em 1 João, no capítulo 3, o versículo 4, fala que o pecado é transgredir a lei. Pecado é quando a lei é transgredida. Aqui no livro de 1 João, no capítulo 3, versículo 4, está escrito assim: todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Portanto, o pecado é transgressão da lei. Então vem o apóstolo Paulo e diz: pela graça sois salvo. Observe que pela graça o pecador é salvo. Pela graça o pecador é redimido. Então esse é o primeiro ponto. Pela graça sois salvo. Salvo do pecado. Salvo da condenação. Redimido. Esse é o primeiro ponto. Portanto, aqui em Efésios 2, verso 8 e 9, diz: pela graça sois salvo mediante a fé. Mediante a fé. Esse é o segundo ponto aqui. Uma vez que você é salvo, você precisa atuar e agir em fé. Isso quer dizer que a nossa fé precisa ser fortalecida, robustecida, porque nós precisamos agir em fé, caminhar em fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então precisamos de fé. E como é que isso vai acontecer? Então esse segundo ponto aqui, ele é de fundamental importância. Ele é muito importante. Como eu já disse, sem fé é impossível agradar a Deus. E como ter essa fé consolidada? Uma fé forte, uma fé operante. Como que eu consigo agir em fé, atuar em fé? Aqui Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em outra tradução diz que a fé vem por ouvir a pregação. Vem através da pregação da palavra de Deus. Terceiro ponto importante: salvo pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós. Presta atenção, isso não vem de vós. Então a salvação, ela não vem do pastor, ela não vem do bispo, ela não vem do apóstolo. A salvação não vem de homem. A origem da salvação é uma pessoa. A origem da salvação é Jesus. Percebeu isso? Não vem de vós. É dom de Deus, que você e eu recebemos gratuitamente por Deus. Como diz a expressão, não vem de vós, é dom de Deus. Esta graça, esse favor, esse dom de Deus, que é a salvação, você pode ter agora mesmo onde você está. Nesse exato momento, procure um local na sua casa calmo, tranquilo. Se você não puder fazê-lo agora, faça em outra ocasião. Mas vá para o seu quarto, dobre o seu joelho, abra o seu coração na presença de Deus, conte a sua história, abra o seu coração, confesse cada transgressão e você será perdoado, você será inserido na graça
nesse favor. Portanto, meu amigo, a salvação é um presente de Deus para mim, é um presente de Deus para você, é um presente de Deus para a sua família também. E você, ao ser contemplado com a graça de Deus, você receberá o perdão dos seus pecados, você receberá aceitação diante de Deus através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ao ser contemplado com a graça de Deus, eu recebo esse dom maravilhoso, gratuito de Deus, que é um favor, que é uma graça que eu não mereço. Lendo a sua Bíblia, você vai ver muitos exemplos de pessoas que foram milagrosamente alcançadas com a graça de Deus. São pessoas que a sua vida estava sem rumo, sem direção, a sua vida estava perdida. Eu vou dar para você 4 exemplos aqui de pessoas que a vida deles não tinha mais saída. Eram pessoas que cometeram muitos erros, muitas falhas, mas ao cruzar com a graça de Deus, eles receberam perdão, amor, aceitação, e a graça de Deus os alcançou, os redimiu e os restaurou. E o primeiro exemplo que eu gostaria de compartilhar com você é Davi. Você sabe que Davi era rei em Israel. Davi cometeu muitos erros, muitas falhas. Os pecados de Davi foram tensos, não foram apenas pecados de ordem moral com Betseba, mas Davi cometeu erros muito graves diante de Deus. Mas ao ser contemplado com a graça de Deus, ele foi restaurado, ele se arrependeu, ele reconheceu o seu pecado, o seu erro, ele se arrependeu, ele confessou. No Salmo 51, é o momento em que ele confessa, ele abre o coração na presença de Deus, e ali ele é restaurado, ali ele é aceito, ali ele é amado, e ali ele é reestabelecido no reino de Deus de novo. Ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Isso não é maravilhoso? Se Deus fez isso com Davi, se Deus o amou, se Deus o restaurou, se Deus o tirou daquela condição. Um outro exemplo aqui é Salomão. É o segundo exemplo que eu gostaria de compartilhar com você. Salomão praticou muitas coisas erradas, muitos erros. Aliás, aos olhos humanos era impossível de Salomão ser restabelecido, restaurado, curado por Deus. A questão é que a graça de Deus o encontrou, o restaurou completamente. Salomão, aos olhos humanos, era impossível dele alcançar restauração. Mas a verdade, meu amigo, é que ele foi restaurado, ele foi aceito, ele foi cuidado, ele foi buscado, e a graça de Deus o curou, o restaurou novamente. Da mesma forma que Deus fez isso com Salomão, com Davi, ele fará também com você. Deus, ele não faz acepção de pessoa. Um terceiro exemplo aqui é a mulher samaritana. No capítulo 4 de João, provavelmente você já ouviu essa história. Era uma mulher que tinha problemas terríveis. Era uma mulher que tinha problema pessoal muito sério. Era uma mulher que estava buscando água da vida. Era uma mulher que tinha um vazio interior. Mas a palavra de Deus diz que um dia, ao conversar com Jesus, ao ter um tempo a sós com o Senhor Jesus, a graça de Deus a encontra, a restaura, dá a ela nova vida, e ela se torna uma grande evangelista. Ela evangeliza, ela se torna uma missionária para o Senhor Jesus. Um quarto exemplo aqui é Maria Madalena. Era uma mulher que tinha problemas morais graves, mas a graça de Deus a encontrou. Da mesma forma, restaurando-a, resolvendo os seus problemas. Quando a graça de Deus a alcançou, certamente todos aqueles problemas começam a ser resolvidos. O Senhor Jesus, através do seu amor, da sua misericórdia, começa a restauração. E ela é milagrosamente tirada daquele âmbito de perdição. Jesus a salva, Jesus a tira do meio da prostituição. E Maria Madalena se transforma numa grande mulher de Deus. Se Jesus fez isso com ela, com a mulher samaritana, fará isso com você também. Fará isso com pessoas que você de repentemente nem acredita na sua restauração, na sua recuperação. Mas a graça de Deus é o que nos torna filhos de Deus. Nossas esperanças, nosso ânimo são revigorados pela graça de Deus. Lembre-se que não há pecados que não tenha perdão. Não há pecados aqui na terra que Deus não possa perdoar.
Agora mesmo, receba a graça, receba esse dom gratuito de Deus que é a salvação. E nesse momento eu quero orar por você, pedir a Deus que entre em teu coração, que se mostre a você, que se revele a você, e que você receba a graça dele. Pai, no nome do Senhor Jesus, o teu Filho, eu me aproximo agora desse meu querido e amado ouvinte e irmão que está me vendo agora. E eu peço ao Senhor que entre em seu coração, se revele a ele, que ele receba agora mesmo essa graça. Está escrito em sua palavra: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Receba agora esse favor, esse dom, esse presente de Deus, que é a salvação, em nome do Senhor Jesus. Se essa palavra, essa mensagem, de alguma forma abençoou você, tocou o seu coração, deixe esse like aqui, ele é muito importante para dar relevância ao vídeo. Dessa forma o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele entrega para mais pessoas. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, acionando o sininho. Dessa forma, todas as vezes que um novo vídeo subir para o canal, você receberá as notificações. Que o Senhor te abençoe e te guarde no nome precioso de Jesus. Não se esqueça, nós nos veremos no próximo vídeo aqui, se Deus quiser.